rei de Israel, indagou a Josafá, o rei de Judá: irás porventura comigo lutar contra Ramote e Gileade? Ao que Josafá prontamente retrucou-lhe: sou como tu, e o meu povo é como o teu. Eis que estaremos contigo na guerra. Versículo 4. Contudo acrescentou: rogo-te que busque primeiro o conselho do Yahvé, o Senhor. Então o rei de Israel convocou 400 profetas, diga comigo, 400 profetas, e lhe questionou: devemos partir a atacar Ramote de Gileade, ou é melhor deixarmos de fazê-lo? Eles responderam: vai, Deus entregará as mãos do rei. Entretanto, Josafá indagou: não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: em verdade, há ainda um, pelo qual se pode consultar a Yahvé, mas eu o odeio, porque nunca profetiza bem ao meu respeito, mas sempre mal. E aí essa palavra aqui, que fala sobre Miatu de Ian, que é Micaías, filho de Ilã. Mas Josafá ponderou: não digas isso, rei. Então o rei de Israel chamou o oficial e ordenou-lhe mandar vir depressa Micaías, filho de Elã. E o rei de Israel, Josafá, e o rei de Judá, vestidos de trajes reais, estavam assentados, cada um em seu aspecto e trono, na praça, na entrada de Samaria. E todos os profetas profetizaram diante dele. Vou pular para o versículo 13. Porém, Micaías afirmou: assim como vive Yahvé, o Senhor, meu Deus, me revelar isso, declararei. Quando Micaías entrou na presença do rei, este lhe indagou: Micaías, devemos marchar contra Ramote e Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: atacais e serais bem-sucedidos, e eles serão todos entregues às vossas mãos. Mas o rei retrucou: quantas vezes terei que te pedir que não me fale senão a verdade diante de Yahvé, o nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E Yahvé revelou: estes não têm Senhor, volte cada um em paz à sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse que ele não profetiza nada favorável ao meu respeito, mas tão somente procrastinou a derrota. Versículo 18. Todavia, Micaías prosseguiu dizendo: ouve a palavra de Yahvé, o Senhor. Eis que vi, assentado no trono, e todo o exército celestial de pé, e à sua direita e à sua esquerda. E eis que Yahvé indagou: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para atacar Ramote e Gileade, e lá perder a vida? E surgiria a uma maneira outra de outra. Então finalmente surgiu um espírito, apresentou-se ao Senhor, dizendo: eu o enganarei. Diante
de que perguntou-lhe o Senhor: de que maneira? E o Espírito respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então declarou o Senhor: vá, realiza o teu intento, e tu de fato enganarás e prevalecerá contra ele. Versículo 22. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca daqueles teus profetas, e Yahvé o Senhor, portanto, que determinou a tua desgraça e derrota. Amém? O tema dessa mensagem, o poder das alianças, né? Esse texto fala de um homem, Josafá. Ele foi um rei de Judá. E Josafá, eu até botei aqui, mas se quiser colocar aqui, lá em 17, 2 Crônica 17:5, diz exatamente quem ele era. Aí diz assim: por esse motivo, Yahvé, o Senhor, entregou o governo do reino em suas mãos, e toda Judá trouxe presentes a Josafá, e ele acumulou muitas riquezas e glórias. E aí, mais à frente, no versículo 6, coloca aqui para mim: seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos do Yahvé, o Senhor. Ele retirou de Judá os altares de idolatrias, totes e pagões, e chamados de postes ídolos. Amém? Josafá, ele era um rei. O próprio capítulo 17 vai dizer que ele era um rei que amava Jesus. O seu coração se despertou para seguir corajosamente os caminhos do Senhor. E Josafá, ele até então vinha dando seu bom testemunho. Ele retirava tudo aquilo que enganava ou, dissesse mal a respeito do Senhor. Alguns estudiosos vão dizer que ele pegava a Torá e fazia com que os seus líderes ensinassem o povo, porque Josafá tinha esse desejo vindo do seu pai. Mas o que faz um homem tão corajoso, tão temeroso, tão apaixonado por Jesus, de repente fazer aliança com aquele texto que a gente leu, com um homem chamado Acabe? Acabe, ele era um homem inimigo de Deus. Ele era um homem ruim. Nós lemos um texto, um versículo, que ele fala: eu não quero ouvir o profeta, porque ele só fala aquilo que não é bom para mim. E esse profeta, ele era um homem muito justo, muito bom, e ele falava as coisas certas. Mas Josafá, de repente, mesmo ele sendo rico, mesmo a Bíblia vai dizer que o reino dele não havia guerra. Deus retirou a guerra devido à fidelidade dele, devido a tudo aquilo que ele plantou para o Senhor. Mas ele, de repente, distraidamente, resolveu fazer uma aliança. Diga comigo: uma aliança errada, ela pode destruir a nossa vida espiritual. E esse homem, ele sabia quem era Deus. Tanto é que quando o rei de Judá manda chamar os 400 profetas, ele fala: opa, será que não tem algum profeta que possa nos dar outra orientação? Porque ele ainda tinha o temor. E esse homem, Josafá, por alguma distração sequer, deu o seu filho para casar-se com a filha de Acabe. E ali começou-se a aliança dos dois. E um belo dia Acabe resolveu chamá-lo para fazer um banquete. E toda aliança tem banquete, né? Toda aliança, ela sempre te chama a que você se sinta bem, a que você se sinta acolhido, para que a gente possa dizer: aqui é o meu lugar. Eu me sinto bem com essa pessoa, eu me sinto bem com essa situação,
eu gosto do que vejo, eu gosto do que ouço, e sem consultar a Deus. E ele resolveu então simplesmente fazer aliança. E aí a gente vai lá no texto, que ele começa então indagar o Senhor. Depois que isso aconteceu, vê esse capítulo 18. Vamos lá. E aí, lá no 22, né? A gente parou. Aí, olha, 23. Imediatamente, Zedequias, depois que Micaías falou que ele viu o Senhor, o profeta falou a verdade. Ele disse: eu vi o Senhor. E ele disse o seguinte: eu vi um espírito de engano, de mentira. Porque aquele homem, Acabe, ele era tão convicto das suas próprias paixões, que não tinha nada que falasse para ele. Ele contratou então 400 profetas para ouvir o que ele queria, o que o ego dele queria, o que satisfazia o ego dele. Sabe aquela palavra dura que a gente fala assim: eu não aceito isso, tá amarrado. Aí eu vou na esquina, eu vou na minha amiga que ora muito, né, Karina? A gente até conversou com a pessoa, né, essa semana. Eu fui lá naquela irmã que me entregou, porque eu não quero ouvir a palavra dura. Eu contrato então algumas pessoas, eu me aproximo de algumas pessoas, porque a palavra dura vai me fazer mal, mas ela cura. Mas Acabe era um homem já que não tinha de uma certa solução. E eu vou te mostrar que ele não tinha solução, que o próprio Deus, entenda isso. Quando eu li isso eu fiquei desesperada. O próprio Deus enviou um espírito de mentira. A Bíblia vai dizer que ele se apresentou para o Senhor: eu vou. O Senhor vai e cumpre. Porque ele não me ouve, porque ele continua da mesma forma. A Bíblia não diz que foi uma pessoa, o próprio espírito de mentira, o texto está dizendo, se apresentou automaticamente a ele, e ele desceu e fez com que todos os profetas dissessem o que o ego dele queria ouvir. E Josafá no meio disso, lá no versículo 23, coloca para mim por favor aqui, eu leio que aqui é melhor para mim. 18, 23. Imediatamente Zedequias, filho de Kenaanã, aproximou-se, deu um tapa no rosto do profeta Micaías e interrogou: como o Espírito do Senhor me deixou falar para ti? Porque é assustador, não é, gente? Dizer que o Espírito, o profeta foi muito ousado, dizer que o espírito de mentira usou todos aqueles 400 profetas. Esse daí na hora deu lugar à carne, né? Deu um tapa na cara dele. Mas o profeta, ele permaneceu na mesma posição. E aí ele responde para ele, tá voando a minha folha. Versículo 24. Ao que Micaías respondeu: tu verás no dia que tiveres que vaguear de um aposento para o outro, a fim de esconderes. Então o rei exclamou com indignação: pegai Micaías e levai à volta do Amon, o governo da cidade, e a Joás, filhos do rei. E ali se foi. Como ele tinha, Josafá teve a resposta que ele achava que era certa, por uma aliança que ele fez, e ele foi para a guerra. Olha que interessante. Ele foi para a guerra. Porque quando ele foi para a guerra, o mais interessante é que ele chegando lá na guerra, por algum minuto, ele esqueceu o que o profeta tinha falado. O profeta disse que era mentira o que aqueles 400 profetas tinham profetizado de que eles iam vencer. Porque aquele homem, ele era
um inimigo de Deus. Todas as vezes que a gente se aliançar por dispersão e ter alguém que a gente se aliançou, que a gente gosta, que a gente está ali no banquete, o primeiro sinal, essa pessoa falou mal de alguém. Como pode? Aquele homem, quando ele falou assim, não, eu não quero saber desse Micaías não, ele só fala o que não é para falar, ele só profetiza aquilo que não é bom para mim. Aí ele ainda fala, não fale isso. As alianças erradas, elas sempre, quando nós estamos dispersos, vai alimentar nossa alma. E Josafá, a Bíblia vai dizer que ele sentou, comeu do banquete, ficou no meio, todo feliz da vida, e por um minuto ele esqueceu tudo aquilo que ele já tinha praticado. E ele foi para a guerra. Ele foi para a guerra com um homem que já estava lá atrás, que fez com que o profeta tomasse um tapa, o homem de Deus. E ele não acreditou, e ele foi. Muito corajoso, e ele foi. E ele seguiu. Aí lá no versículo 20, capítulo 20, perdão. Só para a gente poder... Perdão, não é 20 não. Capítulo 18, então, ainda. Lá no versículo 31. Então, quando os capitões... Vou botar aqui. Então, quando os capitões dos carros avistaram Josafá, imediatamente deduziram, eis que vem o rei de Israel. E cercaram para atacá-lo. Mas Josafá clamou a Yahvé, ó Senhor, e o livrou. Deus o afastou dele. Grave isso aí. No outro versículo 33, de repente um soldado disparou o seu arco ao acaso atingir o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura, e abominou então o rei e ordenou, contudo, o seu carro, volta e tira-me da batalha, porque estou gravemente ferido. E aconteceu exatamente aquilo que Deus falou que ia acontecer. Mas o mais interessante é que no versículo anterior, Josafá fez uma aliança errada. Ele se aliançou a situações, a pessoas. Você sabia que até se você... Eu estava conversando com uma pessoa e ela resolveu seguir esses vídeos que tem de pessoas que te dão... ai meu Deus, me lembro, gente. Falei. Essas pessoas que dão aula, que falam que você vai vencer sempre. Coach. Você sabia que até você sentar para ver uma live de um coach significa que é uma aliança? Porque você não sabe o Deus que ele dobrou o joelho quando ele acordou. E aí eu falei para ela, você... Não, é porque eu assisto, ele é muito bom. Eu falei, tudo bem, mas e o Deus que ele serve é bom? Eu quero ser aliançado com pessoas que eu sei que o Deus é bom, que é o Deus de Israel, que é o Todo-Poderoso. Eu quero ouvir coisas que vão mudar a minha vida, que vão mexer comigo. Eu não quero contratar 400 profetas. A gente não vai fazer isso, né? Mas ele contratou 400 profetas. Tem 400 profetas. Porque ele queria ouvir alguma coisa. E Josafá, o mais interessante é que Josafá, mesmo fazendo tantas coisas lindas para o Senhor, mesmo sendo um homem esbravador, um rei que amava a Deus, um rei que tirou todos os altares, ele simplesmente esqueceu. A Bíblia vai dizer que ele tinha riqueza, ele não precisava de nada. A guerra nem se apresentava ao reino dele. Que isso, gente? Quando a guerra ia se apresentar a Deus, opa, ali não. Ali tem um reino de fidelidade. Ali tem um homem que me serve. Ali tem uma mulher que diz todos os dias, Senhor, eu sou dependente de Ti. Mas o diabo, ele não deixa de ser diabo. E ele vai se apresentar para mim, para você todos os dias. Quando você liga o telefone, quando você liga a televisão, quando você sai na rua, e aí vai vir alguém oferecendo uma aliança para você. E aí, Josafá,
ele por um minuto foi para a guerra com uma pessoa que ele não deveria ir de jeito nenhum. Sinceramente, se eu estou diante de um profeta e ele diz: eu vi o Senhor de pé diante do seu trono e vi um espírito de mentira se apresentando ao Senhor, e o Senhor ordenando que ele vá, eu volto para trás, porque ali não tem coisa boa. Mas ele pagou para ver. E ele pagou para ver porque na verdade Jeová sabia quem é Deus. Nós sabemos, às vezes a gente, dá aquela escorregadinha, acha que Deus não está vendo nada. A gente faz uma aliança ali com uma live aqui, faz uma aliança com uma mensagem, uma fofoca, num grupo que tem não sei o que, alguém falou mal de não sei o que, alguém falou mal do seu líder, alguém falou mal, como a pastora falou na escola de Débora, do seu filho, do seu marido, e a gente fica, isso é uma aliança. E aí na guerra, sabe como Josafá se safou? Porque ele sabia que era Deus. E eles tanto sabiam que era Deus, que a Bíblia vai dizer que quando os inimigos viram que era o rei de Israel, confundiram ele, opa, Senhor, Yahvé, me salva, pelo amor de Deus. Eu estou desesperado porque a guerra é séria. E muitas das vezes o Senhor vai permitir, porque a pessoa está tão, eu estou bem, eu estou feliz. Nem sempre o que diz a tua alma, que te traz alívio, é o certo. Nem sempre não é assim. Todas as vezes que a minha alma se satisfaz, ufa, estou bem, analise-se o homem a si mesmo. O Senhor está posto diante de nós todos os dias. A gente quer falar com tudo, com todos, mas a gente só não quer consultar o Senhor. A gente não quer ouvir isso. E o mais interessante é que esse texto é lindo, porque lá na frente a gente vai ver Josafá dizendo: credes em Deus e crede também no profetas do Senhor. E aí a gente se pega, fazendo tudo, tô falando por mim, gente, porque se eu não der uma trave em mim, eu vou. A gente precisa se analisar. Existem 2 pontos positivos: Jesus está voltando e é real. E nós somos a igreja da última hora. E a segunda é que ele se põe diante de nós todos os dias. Não precisa querer fazer aliança. Sabe, a aliança certa é com Jesus, é com a palavra, é com aqueles que falam a verdade. Se você tem a sua casa espiritual, é com seus pastores, com seus líderes, é com seu esposo, com a sua família. Não é com alguém que vai levar você a uma momentânea satisfação. E aí Josafá, desesperado, foi lá e falou: Senhor, me livra. Porque Josafá entendia do que era um clamor verdadeiro. Ele aprendeu o que é ser um clamor verdadeiro, e nós sabemos disso. Sabia que a gente só não faz porque a gente não quer? Eu estava me analisando. Falei: caramba, por que a gente não é avivado? Por que eu não saio na rua e as pessoas falam: ei, eu quero Jesus? Por que isso não acontece? Porque eu não quero. Porque nós sabemos o que é um clamor de verdade. Porque quando a gente está no meio de uma guerra, a gente sabe clamar, a gente sabe pedir ao Senhor, mas a gente aprendeu a pedir por aquilo que convém. Aquilo que é do outro a gente não quer. Josafá se colocou na posição que ele só queria fazer aquilo que convinha a ele. Eu acho que é certo, então eu vou ficar aqui. Eu tenho experiência com Deus, mas eu vou ficar aqui. Eu já orei, mas eu vou ficar aqui, não tem problema. Eu fui para o banquete lá com aquele rei endemoniado, com aquela pessoa que só Jesus, mas eu vou ficar aqui. E aí o Senhor resolveu ouvir ele. Mas se o Senhor não ouve esse homem, sabe por que o Senhor ouviu ele? Porque naquele momento ele lembrou de tudo o que ele fez. Ele lembrou que existia um clamor, que se ele se ajoelhar, se humilhar verdadeiramente, com o coração limpo como de uma criança, o Senhor nunca despede ninguém com as mãos vazias. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer esquecer, a gente faz aliança errada, a gente não ora, a gente não faz nada, e quando a gente clama: Senhor, porque o Senhor não ouviu, porque o Senhor quer ouvir de nós, que nós precisamos lembrar quem Ele é e se humilhar. A humilhação ainda é a melhor coisa. Mas a gente não quer. Não, eu me humilhar. Não. Deus me livre.
Eu falei com uma pessoa hoje assim: se humilha. Ah, mas ela não responde. Se humilha. Quando a gente quer, a gente faz, né? Mas quando a gente não quer, a gente age igual Josafá agiu. Eu tenho um memorial diante de Deus. Eu já até ensinei as pessoas a Bíblia, né, a Torá, como ele fazia. Eu já até tirei todos os altares. Mas eu resolvi fazer tudo o que eu quero. Vai dar ruim. Porque guerra é guerra. Estamos numa guerra. E aí a guerra vem ataques de tudo quanto é lado, ó. Aí eu conversando com a menina ontem, ela falou: ah, mas eu fui muito atacada. Eu falei assim: não, meu amor, você estava numa guerra. O problema, eu aprendi na escola de Débora, amém? É que você não guerreou da forma que deveria. Se você usar a palavra, você vai conseguir vencer. E Deus está despertando a gente como igreja a mudar as nossas atitudes. Quando a gente mudar, as almas vêm. Quando a gente mudar, haverá cura. Quando a gente mudar, o Senhor se manifestará, porque Ele é puro. Quando estamos cheios de nós, fazendo aliança que não é para fazer, o Senhor não manifesta em nós nada. Não adianta. A gente vai agir com a nossa força. E aí, o clamor daquele homem é muito corajoso, né? Ir para uma guerra com uma pessoa que Deus já tinha reprovado. Deus usou um profeta que tomou um tapa na cara, porque ele falou a verdade. Olha isso, gente. E ele olhou aquilo. Tudo bem, eu vou para a guerra. É muito sério isso, porque a gente precisa se avaliar. E o texto vai dizer mais à frente, capítulo 20, deixa eu só botar aqui que eu anotei as minhas anotações para ser bem claro. Aqui, achei. Versículo 20, versículo 15. Então, o Senhor tirou Josafá daquela situação. Amém? Porque ele clamou. Todas as vezes que tem um clamor sincero e reconhecimento de que nós devemos voltar atrás a respeito das nossas alianças, o Senhor se manifesta. E ele era o rei de Judá. E Judá naquela época estava sofrendo uma perseguição muito séria. Mas porque lá atrás ele se humilhou e mudou a sua vida, mudou os seus comportamentos, mudou a sua mentalidade, voltou a ser quem ele era. O Senhor então, no versículo 15, diz assim: e falou o profeta: prestai atenção, todos de Judá, e vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei de Josafá, assim diz o Senhor: não temas, nem vos assustei por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto essa luta não é vossa, mas é de Deus. Viu como Deus se coloca ao nosso favor? Viu como mudou a situação? Viu como Deus então se levantou do trono dele e disse: ei, por que você está se preocupando? A luta, a guerra é minha. Se ele encontrar um coração puro, acabou. Se ele encontrar um coração que se humilha, acabou. Se ele encontrar uma mulher que diz: Senhor, eu errei, eu fiz aliança errada, mas a partir de hoje eu quero mudar, aí o Senhor se levanta. As perseguições são cessadas, porque o mesmo Deus que cessa a paz é o mesmo Deus que nós lemos que enviou um espírito de mentira para destruir aquele homem que estava cheio de ego dentro dele. E assim é o seu Deus. Ah, missionária, mas ele faz isso? Faz. Aqueles que se levantam cheios de ego, o próprio Deus abate. O próprio Deus abate. O próprio Deus diz: que? Peraí. Prontamente o Espírito se levantou diante de Deus. Esse texto é muito forte. Eu confesso que eu nunca tinha lido esse texto. E aí ele se apresenta e o Deus envia ele. Vai. Espírito de mentira. E a gente se engana, porque a gente vê tanta coisa bonita, né, na internet. Eu fiquei um tempo sem rede social e agora eu tô entrando, mas às vezes eu fico meio assustada, porque eu fico um tempão, né, às vezes, né. Ai, tá amarrado, eu não vou ficar vendo isso não. A gente precisa ter essa sensibilidade.
porque vai dar ruim. Aí parece que é, mas não é. Parece que você vê algumas coisas acontecendo, alguns templos que está cheio, parece que a graça, eu me sinto bem quando eu chego lá. Não é. É o espírito de mentira. E os líderes, infelizmente, o próprio Deus, por causa do ego deles, vai destruir eles. Não é a gente não tem nada a ver com isso. É o próprio Deus. E aí, mais à frente, no versículo 15, né? O 16, diz assim, amanhã descerás contra tal exército, eis que eles, subindo pela ladeira de Ziz, encontrarei na extremidade do vale, defronte ao deserto de Jeruel. 17, não tereis que lutar nesta batalha, tomai posição e ficai parados, observai o livramento que Yahvé vos concederá. Ó Judá, Jerusalém, não temais, pois nem vos assustarei. Sai amanhã para encontrares, porque o Senhor está convosco. No versículo 20, diz assim: e no outro dia, ao romper da aurora, eles se levantaram e partiram em direção do deserto de Tecoá. Ao saírem, Josafá colocou-se de pé, olha que lindo, diante do povo e exclamou: ouve-me, ó Judá, moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida, e Yahvé, o Senhor vosso Deus, estará sempre seguros, e confiai nos profetas do Senhor, e serás bem sucedidos. Ele já mudou, né? Mas ele precisou reconhecer que ele precisava tirar a arrogância dele, a arrogância de decidir as próprias alianças dele. Mas mesmo assim, lá no meio, ele consultou, né? Ele falou: não, mas não tem nenhum outro profeta? Porque ele sabia, a gente sabe quando a gente está andando a passos largos para o erro. A gente sabe, porque Deus não é injusto, Ele nunca vai deixar a gente cair numa cilada. Ele sempre vai sinalizando. Esse altar tem palavra. Nós somos a maioria aqui membros, né? Esse altar tem verdade. Essa igreja é de verdade, né? Então, Ele sempre está avisando para a gente. Aí se a gente parar numa situação, não, mas é porque não. Sim, você ouviu. Você ouviu a verdade. A gente precisa se humilhar. É o que eu tenho para falar, porque falou muito ao meu coração. E eu fiquei muito impactada, porque às vezes a gente esquece quem é Deus. Não fiquemos dispersos com as alianças que são apresentadas para a gente. As alianças erradas causam derrota, morte espiritual. A gente vai morrer espiritualmente. Aquela, mas aí é só uma amiga do passado. Ela fala mal dos outros, não concorda com aquilo que você... mas eu acho que a Bíblia não é assim, então sai fora. Não é para... Não é. Não é para andar. Mas é muito pesado. Que isso? Deus não faz distinção. Deus faz sim. E fez e provou com Josafá. Porque ele, na cabeça dele, eu não sei se ele pensava isso, tá? Mas ele achou que poderia ficar de aliança com Acabe. Ele achou na cabeça dele. Não é para ter aliança. Que a gente não possa burlar aquilo que o Senhor tem apresentado para a gente. Que a gente possa seguir as direções do que o Senhor tem apresentado para a gente. Porque se a gente burlar, a gente vai fazer alianças erradas. Se a gente não decidir então viver aquilo que o Senhor tem pra gente nesse tempo, a gente vai se pegar disperso. E a gente vai sim fazer aliança. Daqui a pouco, não, é porque eu não quero mais. É porque eu não sei. É porque fez aliança errada. E se a gente analisar a gente, pra mim dá muito ruim quando eu me analiso. Eu falo: Jesus amado, há poder no sangue de Jesus. Eu fico desesperado, porque eu falo: caramba, eu fiz isso, né? Graças a Deus que Deus avisa. Porque imagina se eu vou para uma guerra e a gente vai, né, de peito aberto. Não, eu vou para essa guerra, trazendo até esse povo, eu sou mulher de Deus, eu vou orar. Nada, sai fora. Vai dar ruim. Se coloque de pé nessa noite. Eu queria que você orasse, que nós orássemos dessa forma. Se a gente fez aliança errada, ainda há solução para a gente, amém?
Um clamor certo, ele pode mudar tudo. Um arrependimento, ele pode mudar qualquer situação. Ele alcança o coração de Deus. Ah, mas eu já fiz essa aliança, mas eu já falei de não sei o quem, eu já fiz o que eu não deveria fazer, eu maltratei não sei o quem, eu feri não sei o quem. Tudo bem. Hoje o Senhor nos chama para mudar essa situação. E que todas as vezes que eu mudar essa situação em Deus, Ele se levanta ao meu favor. E o meu discurso também muda. Eu vou passar então, como Josafá, ter um olhar espiritual para as coisas. Ele passou a crer nos profetas. Ele passou a dizer para as pessoas acreditar nos profetas. Porque é assim, né? Quando estamos cheios de Deus, ou cheios de alguma coisa, a gente sempre quer convencer alguém daquilo que a gente está cheio. Então que o nosso olhar mude nessa noite. Que o nosso olhar, que o nosso coração seja um coração manso, obediente, para a gente se humilhar diante de Deus. Talvez nós fizemos algumas alianças que Deus não aprovou e entramos em guerras e fizemos coisas que não é para fazer, mas o Senhor quer nos limpar nessa noite. Ele é Deus, é o mesmo Deus, como eu falei no domingo, da guerra, mas também é o Deus de paz. Ele é o mesmo Deus que cura, mas também é o Deus que mata. Ele é o mesmo Deus que restaura, mas também é o Deus que coloca ferida. Mas Ele decide fazer o que Ele quer. Nós que precisamos então se humilhar perante as mãos potentes do Senhor. Eu tenho aprendido isso e luto, porque a natureza da gente é podre. Mas eu falo para Deus: Senhor, eu não estou aguentando, eu estou aqui me humilhando. E no outro dia eu falei: caramba, né? Eu acordei de madrugada para orar. Falei: que orar o quê? Eu vou dormir. Cansado, eu falei: não, vou dormir. Na mesma hora o Espírito Santo falou assim: você ficava no baile a noite toda e ia trabalhar. Aí eu voltei para a cama de novo. E aí eu recebi uma ligação 3 horas da manhã. Eu falei: eu vou orar. Ah, gente, está amarrado, está repreendido. E o Senhor falou: você precisa orar pela sua vida. Você precisa se humilhar, se arrepender, colocar o seu coração nas minhas mãos, parar de ser egoísta, parar de decidir aquilo que você quer, porque vai dar ruim mesmo. E eu falei: Senhor Jesus, me perdoa. Senhor Jesus, me perdoa. E aí eu comecei, mas eu não queria. E a gente é assim. Só que essa hora não é a hora de Josafá. Essa hora é a última hora da igreja. Deus tem pressa. Deus tem pressa de encontrar os corações puros. Deus tem pressa de encontrar corações obedientes. Deus tem pressa, porque tem outras vidas dependendo da gente. E a gente vai prestar conta disso. O pastor falou, né, que ele não tem desperdiçado nenhuma oportunidade. E eu tô quase que nem ele. Falei: Jesus tem... Aí eu lembro, o pastor falou que não está desperdiçando nenhuma oportunidade. Aí eu encontrei uma pessoa: oi, tudo bom? É oportunidade. Amém? Vamos colocar a nossa mão no nosso coração, outra na nossa mente. Se você quiser vir aqui na frente orar ao Senhor, eu já estou aqui pedindo perdão, Senhor, pelas minhas alianças, pelos meus pensamentos que eu fiz errado, pelas contratações assinaturas de contratos que eu assinei que eu não deveria assinar, espiritualmente falando. O Senhor quer mudar a nossa história, mas é preciso a gente se arrepender. É preciso a gente reconhecer que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele decide tudo. E Ele é melhor do que nós para decidir qual vai ser as nossas alianças. Ele vai nos orientar em todas as coisas, porque Ele é bom, porque Ele é amor. Senhor, nós queremos louvar o Senhor nessa noite, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. É para nós, é para mim. Nós precisamos converter os nossos corações a Ti, se humilhar ao Senhor. Senhor, nos perdoa por toda aliança que nós fizemos errada, por todas as vezes que ouvimos coisas dos outros e concordamos, por todas as vezes que tomamos decisões e a gente não mudou. Nos ajuda, Jesus. Nós queremos que o Senhor lave o nosso coração, que o Senhor limpe a nossa mente, que o Senhor purifique,
Que possamos valorizar o tempo que o Senhor tem para esse momento das nossas vidas. Purifica o nosso coração. Retira a arrogância de nós, Jesus. Nós queremos fluir para Ti, mas é impossível fluir com o coração cheio. Obrigada, Jesus, pelo Seu grande amor. Obrigada, Jesus.